Voltamos ao vivo com a quarta palestra do nosso segundo dia do Congresso Florestas Online 2022. Muito obrigado a todos que estão participando. O pessoal está muito hoje ativo aqui no chat, fazendo perguntas aos nossos palestrantes, dizendo que cidade vocês estão nos assistindo. Bastante gente da América Latina, do Brasil todo, de norte a sul. Muito obrigado por vocês estarem presentes e muito obrigado ainda, principalmente, aos nossos patrocinadores que nos ajudam a trazer informações gratuitas e de primeira mão e exclusivas aqui para você. A Bayer, a Control4, a Armogen, a Mirex S, a Envix Ambiental, a Dinago, Komatsu Forest, Singenta e a Tamex S. Muito obrigado a todos. A maioria deles estão conosco desde 2016. Bom, e para não perder mais tempo, nosso diretor vai colocar aqui ao meu lado o nosso próximo palestrante, Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu, Paulo? Bom, o Tiago já esteve aqui em Mato Grosso do Sul, já andando há vários anos, trabalhou por aqui. Eu tive o prazer de reencontrá-lo agora em Eunápolis, num evento que nós fizemos aí no Brasil Agroflorestal. Foi muito bom encontrá-lo, tivemos bastante conversa. Eu não perdi mais tempo, não. Tem que convidar o Tiago para ser palestrante do nosso congresso, porque tem muita informação boa para passar para a gente. E eu estou sabendo que você... A gente até jogou sua palestra um pouco para trás, que você estava dando outra palestra de manhã, né? Você já está correndo desde cedo, né? É isso aí. Eu acho que hoje de manhã eu tive uma oportunidade de estar lá no IFBA, né? Aqui o Instituto Técnico, para falar um pouco de carreira, de falar um pouco de meio ambiente com essa nova geração. E eu fico muito feliz com essas oportunidades, porque acabam gerando aí uma nova mão de obra que vem aí para nos substituir nesse mercado aí tão competitivo e nos substituir, bem entre aspas, né, mas trazer um pouco mais de oxigenação nesse mercado aí, né, Paulo? Então é muito bacana falar com essa nova geração. Bom, o tempo é seu, a palestra é sua, eu quero só perguntar, você está em Eunápolis, né? Hoje eu estou em Eunápolis, sim, Paulo, estou aqui em Eunápolis, sim. Vamos lá, com você. Maravilha, então. Bom, inicialmente, realmente agradecer aí essa oportunidade de estar aqui falando um pouco aqui nesse momento, falar um pouco de aplicação da geotecnologia na regularização ambiental e discutir um pouco sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito relevante e muito importante quando a gente fala de regularização e falar um pouco mais de tecnologia envolvida, né? Falar um pouco de tecnologia e trazer um pouco mais de assertividade aí para as nossas regularizações ambientais. Antes disso, eu queria só um minutinho aqui, só para passar aqui. Aí. Eu queria só rapidamente trazer uma informação da Tutria. A Tutria é uma empresa que inicialmente começou aqui no extremo sul da Bahia, aqui em Eunápolis, com o foco na certificação do manejo florestal. Isso depois a gente ampliou os nossos horizontes e entendeu que a gente deveria, então, passar a fazer um pouco mais de consultoria, assessoria técnica ambiental, buscando soluções mais robustas, né, e resultados concretos e duradouros para os nossos clientes. Dito isso, apenas para que todos conheçam um pouco mais da Tutria Ambiental, eu queria falar um pouco dessa geotecnologia, mas eu quero, nesse momento aqui, separar o nosso bate-papo aqui em 3 grandes blocos, né? No primeiro bloco, eu quero falar do histórico e avanços jurídicos, porque é impossível falar de avanços tecnológicos sem falar desse subsídio e desses avanços jurídicos ao longo dos anos, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E depois falar, propriamente dito, da aplicação da geotecnologia nos projetos de recuperação de áreas, nos projetos de recuperação ambiental, né? E no terceiro bloco aqui eu vou trazer um pouquinho dos benefícios pós essa regularização, mas eu quero me ater aqui dos benefícios supralegais. Claro que quando a gente fala em regularização ambiental, existem aí os benefícios legais, né? Mas eu quero me ater bastante aqui aos benefícios supralegais ao final da minha apresentação. Então, para iniciar, vou falar um pouco, então, desse momento do histórico e das etapas jurídicas, né? E quero chamar a atenção de todos aqui no despertar dessa regularização ambiental.
esse despertar aconteceu de uma forma muito ampla em meados do século XX. E aí eu destaco aqui que o despertar aconteceu, os homens começaram a despertar sobre esse processo de regularização, enxergando um perigo que a exploração da terra poderia gerar para a sua sobrevivência, e essa exploração, esse risco envolvido estava muito ligado às nossas próprias atividades. E aí eu destaco aqui uma percepção de Sanches que fala dos limites planetários, né? Lá em meados do início do século XX, que a gente falava desses limites de exploração planetária que podiam levar a situações desconhecidas e perigosas de desequilíbrios climáticos, perda de biodiversidade e entre outros problemas que a gente sabe que é o que a gente discute dia após dia, né? Bom, e aí a gente começou a perceber que existiam alguns marcos importantes aqui para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre regularização ambiental. Eu destaco 4 marcos aqui, mas existem vários, mas entre eles eu queria destacar aqui a publicação de Spring em 1962, a Declaração de Estocolmo em 72, a publicação pelo Clube de Roma dos limites de crescimento e também da criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Além disso, a gente tem outros marcos importantes, que são atos internacionais subsequentes a esses marcos, né, que foram o lançamento do documento Nosso Futuro Comum, em 1987, a Declaração do Rio, em 1992, depois o Rio +10 e o Rio +20, e a aprovação em 2015 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por meio do documento de transformação do nosso mundo, Agenda 2030 aí para Desenvolvimento Sustentável, e os Acordos de Paris sobre mudança climática aí na COP 21, 22 e 23, são alguns marcos aqui que eu trago como marcos relevantes para a gente começar a discutir, foram geradas inúmeras discussões e que levaram a despertar essas regularizações ambientais, né? E aí o que eu trago aqui como despertar de regularização ambiental e o marco importante aí que a gente tem do Código Florestal é que o nosso grande objetivo e o objetivo do setor é cada vez mais produzir de forma sustentável, né? Então isso é muito importante. E aí eu trago alguns marcos da legislação ambiental brasileira e por que eu vou voltar a reforçar os motivos de estar aqui trazendo primeiro esse histórico nesse primeiro bloco para a gente chegar nessa questão da geotecnologia, porque eu acho que o investimento em inovação, tecnologia, muitas vezes, ela vem aí também, ao longo dos anos e do tempo, também sendo o amparo jurídico contribui muito para que a gente cada vez mais invista em tecnologia, porque tempo é dinheiro e a gente precisa ser cada vez mais assertivos nas nossas tomadas de decisão. Então, quando eu falo aqui de legislação ambiental, os juristas, de uma forma geral, eles separam em 3 grandes marcos a legislação ambiental, e aí eu queria separar esses 3 grandes marcos e também trazer aqui que a legislação ambiental brasileira evoluiu na medida que se ampliou a preocupação internacional com a necessidade de tutela do equilíbrio ambiental e dos direitos dos presentes e das futuras gerações. Então, a gente tem 3 grandes marcos. O primeiro, um grande marco aí, é a fase da exploração desregrada, e nesse momento a gente tinha a omissão legislativa, né, como uma principal característica, e o foco, nesse momento, era muito mitigar, resolver alguns problemas com os vizinhos. Então, era um foco que não tinha ainda um foco muito forte ambiental, e sim resolver alguns conflitos, era mais, eu vou chamar de conflitos agrários aqui. Na fase de fragmentária, né, que nesse momento o legislador já estava preocupado com largas categorias do recurso natural, mas ele ainda não estava preocupado ainda com as questões ambientais como um todo. E depois, uma terceira etapa,
que é a etapa a qual a gente hoje está aqui conversando e discutindo, que é a fase holística, no qual o ambiente passa a ser protegido de maneira integral, né? Vale dizer, como um sistema ecológico integrado e com uma autonomia de valorativa, né? Então, a gente começa a enxergar o meio ambiente com várias oportunidades, com a necessidade da gente estar ali realmente preservando. A gente tem marcos importantes, como o Código Florestal, a gente tem aí marcos como o Decreto Federal 7.830 de 2012, que vai falar um pouco aí do Programa de Regularização Ambiental, do PRA, que é o tema central aqui da nossa discussão. Bom, e aí, passando por essa terceira etapa e os momentos de regularização e de preocupação de uma forma geral com a área, com o meio ambiente e a forma de se produzir de forma mais sustentável, vou me ater aqui ao tema cerne da nossa conversa aqui hoje, que é essa regularização ambiental, e depois eu vou para a etapa do investimento em geotecnologia e os produtos que esses investimentos nos trazem de uma forma geral, né? Então, quem tem que acabar aderindo a esse programa de regularização ambiental é todo proprietário ou possuidor que não tiver o limite mínimo de reserva legal ou não tiver a PPA de preservação permanente, conforme a regra geral da Lei 12.651 de 2012, deve fazer essa adesão. A gente traz esse item dessa forma porque as preservações vão variar de acordo com os seus biomas aí, né? Bom, para que isso aconteça, para que a regularização ambiental aconteça, a gente estabelece alguns instrumentos legais para essa regularização ambiental, né? Que são instrumentos específicos do programa de regularização, que é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o informe dos passivos ambientais, e aqui a gente vai entender como a geotecnologia contribui na assertividade desse trabalho, né? Os termos de compromisso e os projetos de recomposição das áreas degradadas e alteradas, né? Bom, aqui eu já vou passar para um segundo bloco da apresentação, da nossa conversa aqui. A primeira, tentando contextualizar um pouco mais essas questões jurídicas, e aqui eu já começo a trazer um pouco de como a gente investe em inovação, em tecnologia, e como a geotecnologia contribui, quais os produtos que isso pode gerar aqui para o nosso empreendedor rural, né? Bom, aqui dentro da TRI, a gente faz um trabalho de um checklist, um planejamento estratégico, né, para a regularização do cadastro ambiental rural, para a regularização da propriedade como um todo, e a gente sempre lista alguns documentos que são essenciais para que a gente faça um bom planejamento estratégico, e dentro desse checklist estratégico a gente tem um produto muito específico, que é o Tudo Certo, que gera essa análise da área rural, da propriedade aí do proprietário em questão, e a gente faz todo um levantamento de documentos, de vários documentos, e isso acaba estabelecendo uma estratégia mais clara no nosso trabalho de campo, né? Aqui a gente começa, então, com esse plano estratégico. Eu queria trazer o quanto que a geotecnologia avançou nos nossos trabalhos e nos nossos entregáveis e nos produtos finais que a gente acaba entregando ao proprietário, e a forma que ele consegue enxergar a sua propriedade com muito mais assertividade, com isso podendo produzir de forma muito mais sustentável, né, com o olhar de aumentar a sua produção e, com certeza, respeitando todas as questões ambientais. Mas a gente sempre reforça que a vantagem da geotecnologia, que ela não só analisa apenas a fazenda, a florestas em sítio, mas também está associada à estruturação das paisagens. Então, a gente consegue trazer um olhar muito mais amplo para o produtor, para que ele consiga estabelecer estratégias para o seu negócio rural, né? A gente estabelece que a geotecnologia, ao longo dos anos, a gente tem conseguido estabelecer um ponto de equilíbrio no custo dos investimentos e no repasse desses custos aos nossos clientes, né? Com o uso de geotecnologia, torna-se cada vez mais atrativo
devido aos custos relativamente baixos, que a gente tem conseguido buscar esse ponto de equilíbrio, facilitando no desenvolvimento e agilidade na aquisição dos resultados, né? Aqui eu reforço muito que, para todo empreendedor, tempo é dinheiro, tomada de decisão ela é muito importante, e você ter uma avaliação muito assertiva da propriedade nos possibilita uma tomada de decisão realmente assertiva no que tange a garantir as questões ambientais, mas no que tange também a aumentar a sua produtividade, manter a sua produtividade, avaliar o uso e ocupação do solo. Então, tudo isso é muito importante. E aqui, basicamente, aí eu começo a entrar no segundo bloco, efetivamente, para falar de geotecnologia, para falar das etapas que a gente trabalha para ser cada vez mais assertivo nessa regularização ambiental da propriedade, né? Então, na primeira etapa, eu falo que, só lembrando que antes dessa primeira etapa de campo, tem todo aquele planejamento estratégico, a avaliação da propriedade como um todo, e aqui a gente começa com uma estratégia de que a gente chama muitas vezes de uma verdade de campo, né? Uma avaliação mais detalhada da propriedade, né? E isso é muito importante, porque todo equipamento que a gente utiliza hoje é buscando informações centimétricas, né, para garantir aí a eficiência da verdade de campo. E como a gente utiliza, e como a gente cada vez trabalha mais com esses dados centimétricos. Na verdade de campo, utilizando equipamentos de uma forma geral, aí, como estações totais, teodolitos, GPS, epsômetros, altímetros, a gente utiliza equipamento de ponta para garantir essa verdade de campo e a assertividade dela. Concomitante a isso, numa segunda etapa, todo o trabalho que a gente realiza hoje na TioTri para garantir essa regularização ambiental, a gente utiliza equipamentos aéreos não tripulados, né? E aqui eu queria ressaltar do investimento em geotecnologia. A gente hoje investe muito num equipamento chamado Spider One, e a qual a gente acaba utilizando 2 profissionais vinculados ao mesmo equipamento. E por que a gente faz isso e o que traz de benefício? Um dos profissionais, ele tem vínculo, ele é o piloto dessa aeronave não tripulada, e que ele se preocupa com o plano de voo, ele se preocupa com a estabilidade desse voo, então ele está ali para verificar e se preocupar com todo o perímetro, como que ele vai gerar oportunidade para o técnico fazer uma boa ortofoto. E no segundo comando, nós temos um técnico que fica única e exclusivamente preocupado com as ações que ele vai tomar ali no campo, observar os passivos ambientais, observar as questões de barramento, observar as questões de estrada, observar as reservas legais, as APPs, outros passivos que possam ter envolvidos, avaliar a área produtiva. Então, nós temos um segundo profissional, que é o técnico ambiental propriamente dito, que a gente tem o piloto de drone e o técnico ambiental propriamente dito, que foca realmente na ação da regularização ambiental. Então, a assertividade nossa nesse trabalho, ela acaba sendo muito maior. E aí a gente acaba tendo os produtos, né, que eu só trouxe algumas fotos ilustrativas para que a gente possa conhecer um pouco dessas fotos. Tem fotos que são são outras fotos mais necessárias, o trabalho de ortofoto mesmo, o zoom quando é necessário para alguma a avaliação de algum ponto mais específico. Então, tudo isso garante uma assertividade maior e um trabalho muito mais adequado para o nosso time de geoprocessamento, que aí entrega produtos para os nossos clientes que vão gerar oportunidades e benefícios que eu vou falar no nosso terceiro bloco aqui da nossa conversa. E aqui eu queria trazer alguns produtos que são gerados por esse trabalho de campo. Aqui a gente gera alguns shapes, e também faz uma entrega em geodatabase. Ontem eu estava conversando aí com o nosso time aqui de geoprocessamento, e claro que aqui eu estou também conversando com profissionais que conhecem de geotecnologia, mas também para algumas pessoas que de repente não conhecem tanto. Então eles me fizeram um paralelo que eu achei bastante interessante para trazer essa informação aqui do que seriam esses shapes, né?
Então, esses shapes nada são... eles fizeram um paralelo que seria um livro com todas as informações das propriedades, do perímetro dessas propriedades e como que está os dados dessa propriedade. E o Geodatabase, um armário onde estão arquivadas todas essas informações e que garante aí para o nosso cliente uma maior segurança das suas informações, e isso facilita muito o trabalho do cliente amanhã com esses dados que estão guardados num armário seguro, todas as suas informações do perímetro da sua propriedade. E aí, junto com essas informações dos shapes, a gente acaba gerando sempre um combo completo, uma cesta de produtos que a gente entrega em todo o processo de regularização ambiental. Então, a gente entrega o mapa de uso e ocupação do solo da propriedade, né? Então, a gente traz ali e com os shapes a gente consegue, caso o produtor amanhã venha fazer uma alteração do uso do solo, a gente consegue contribuir, fazer a alteração desse mapa de uso e ocupação do solo. A gente entrega para o produtor ou para o empreendedor rural, uma análise situacional do empreendimento. Então, aqui vai muito o trabalho de geotecnologia, né? A gente avalia todos os dados, a gente avalia quem são os vizinhos, a condição, se tem área indígena, se tem área quilombola, se tem como que está a condição dessa propriedade em relação à Agência Nacional de Mineração. A gente traz uma análise situacional do empreendimento, entrega para o nosso cliente como um grande produto, né, nessas cestas de produtos que a gente entrega ao nosso cliente ao final de toda essa análise de campo, né, para regularização. A gente também, a gente também já começa a fazer uma outra análise aqui para o cliente, ou com um objetivo específico, deixar para ele a oportunidade, quem sabe amanhã, dele querer, após essa regularização, e aí com benefícios supralegais, pensar na certificação, né? O Moacir também falou agora há pouco sobre a certificação de floresta. Então, aqui a gente já entrega um quarto, desculpa, aqui é uma sexta etapa, um sexto produto para ele, que é essa análise de conversão, avaliando 1994, não é um marco legal, mas um marco temporal, para que, quem sabe, ele tome a decisão se o empreendimento dele tem a condição ou não de estar vinculado a um processo de certificação, e aí a gente dá toda a assessoria para isso. A gente faz uma análise do marco legal, então, de 2008, 22 de julho de 2008, algo preconizado aí no Código Florestal 12.651 também, que a gente avalia para o empreendedor se tem alguma conversão e qual é o risco imputado para ela, como a gente deve agir para trazer essas soluções para ele, e a gente ainda entrega uma outra informação para ele, que é a análise de conversão de 2012, gerando para ele uma possibilidade da gente fazer algum cálculo de crédito de carbono também, dos últimos 10 anos de conversão. Então, a gente gera um outro produto com ele, caso o empreendedor tenha interesse, num futuro muito próximo, buscar outras alternativas após a regularização da propriedade. Então, aí eu vou, então, partindo já para o final da minha apresentação, enxergando aqui um terceiro bloco, uma terceira etapa desse bloco, que é os benefícios. A regularização ambiental, ela traz os benefícios legais, né, que você está regular em relação aos órgãos fiscalizadores, mas aqui a gente tem também duas grandes oportunidades, entre todas, que aqui eu comentei também sobre crédito de carbono, mas duas grandes oportunidades, que uma delas é a gente fazer uma análise de pagamentos por serviços ambientais. Hoje a 2TRI tem uma estrutura muito adequada e tem uma metodologia que garante para o produtor uma avaliação sobre as suas florestas plantadas, e a gente consegue valorar essa condição para ele, para que, após essa regularização toda, para que ele também possa explorar os seus fragmentos florestais. E, além disso, a gente também, com toda essa estrutura e organização da sua propriedade, a gente também pode gerar a oportunidade da certificação FSC quando está vinculada ao seu manejo, né? E aí, com isso, pode gerar
grandes oportunidades de acesso a novos mercados, acesso a financiamentos mais baratos, sobrepreço pode acontecer e também, o mais importante, a melhoria aí da imagem institucional. Então, o que eu queria deixar aqui como um grande recado para todos, né, é que a regularização ambiental associada à geotecnologia a gente consegue gerar produtos muito mais assertivos, com muito mais eficiência e consegue, com isso, também gerar inúmeros benefícios pela assertividade e, com certeza, com um tempo muito mais curto. E aí, ressaltar que, através da geotecnologia, a gente consegue acessar toda a área da propriedade num tempo muito menor. Antigamente, a gente tinha algumas dificuldades de alguns acessos, a gente levava muito mais tempo, dependendo do tamanho da propriedade, e a geotecnologia nos oferta essa condição de agilidade, de prazos mais curtos, de assertividade, e, com isso, a possibilidade de benefícios supralegais, além da tranquilidade de se produzir de forma sustentável. Bom, é isso que eu queria estar trazendo um pouquinho aí sobre geotecnologia, sobre regularização ambiental. Paulo, eu agradeço aí a você nesses 30 minutos aí que a gente pode conversar um pouquinho mais. Obrigado, muito obrigado, o Tiago, muito obrigado pela sua apresentação. Pode parar de apresentar aqui, dar o stop share aí. E eu estou, várias pessoas comentando que o Gideão Santos, geotecnologia é extremamente importante na redução de custos em todos os setores de produção, concordo. O Ricardo Tripper Peixoto, qual a sua percepção quanto a uma nova fase da regularização ambiental se integrando ao pagamento de serviços ambientais com um manejo florestal, espécies nativas e melhorar a sustentabilidade? Eu acho que cada vez mais a gente tem, claro que nós temos que ainda evoluir com algumas questões, né? Mas hoje a gente enxerga cada vez mais os empreendedores rurais na busca da regularização ambiental das suas propriedades, e eu acho muito interessante essa busca que está se tendo nessa regularização ambiental. A gente tem percebido um número de clientes aumentando muito a procura por pagamentos por serviços ambientais, mas para isso precisa se regularizar, então todo mundo está buscando essa regularização, e a gente passa a ter como preservar e explorar um pouquinho, ter um pouco mais de retorno econômico e financeiro sobre os fragmentos, né? Sobre esses fragmentos que a gente preservou ao longo dos anos. Então, quem preservou agora passa a ter retorno sobre essa preservação. Então, eu vejo isso que cada vez mais eu vejo uma crescente, e eu acho que ao longo dos próximos anos a gente ainda vai ter muitas oportunidades aí para que a gente possa ter retorno por pagamento de serviços ambientais. Quero só pontuar aqui, Paulo, que hoje a metodologia da Tio-Tree está muito voltada a florestas nativas, né? Então, a gente tem uma metodologia muito voltada para essa questão, mas eu acho que a gente tem oportunidades aí também de valorar a preservação, a produção de água, a biodiversidade. A gente ainda não tem uma estrutura de metodologia já estruturada, mas a gente já começa com essa questão de uma metodologia de valoração sobre florestas nativas, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca aí para a gente poder valorar aí a nível de mercado, com um olhar um pouco melhor aí para a regularização ambiental. E ele já emenda aqui: seria utopia integrar a preservação da biodiversidade com o manejo florestal sustentável, envolvendo diferentes formas de compensação e valoração da provisão de serviços ambientais? E eu não acho que é utopia de forma nenhuma, Paulo. Eu acho que é muito possível. Desculpa, eu não gravei o nome do... É o Ricardo Peixoto. Ricardo? Lá lembrava solo, lá lembrava floresta. Legal. Não, eu não acho que é utopia, não. Eu acho que é possível, eu acho que a gente tem oportunidades, eu acho que a gente está trabalhando aqui para chegar nesse momento, ainda não estamos nesse processo ainda, mas eu acho que nós temos muitas oportunidades e não ver como utopia, não. Acho como muito possível, sim, Paulo. E o Gideão pergunta aqui, já para a última pergunta, estamos adiantados na hora, o Rodrigo já está na linha. Gideão, o Gideão Santos pergunta: olá, Tiago, bom dia. Está claro que o uso de geotecnologia é um instrumento de precisão no setor rural. Mas, em sua opinião,
O que fazer para baratear seu uso para pequenos e médios produtores? Eu acho que é uma pergunta muito importante, Paulo. Cada vez mais a gente tem buscado esse ponto de equilíbrio, né? Porque eu concordo com a pergunta aí do nosso amigo, que no começo a geotecnologia era muito para os grandes empreendimentos, os grandes empreendedores, e realmente era difícil. Mas com a utilização e a gente conseguiu escalar isso, eu acho que isso é muito importante, é quando a gente consegue escalar a utilização da geotecnologia, a gente propicia ao pequeno e ao médio a utilização. Então, eu acho que, assim, cada vez mais que a gente escalar essa tecnologia, esses investimentos em inovação, a gente vai cada vez melhorar mais as ações do grande empreendedor, mas a gente vai oportunizar o médio e o pequeno empreendedor. Então, é buscar esse ponto de equilíbrio através de escalar essa tecnologia para todos, disseminar isso de forma mais forte e as empresas e os empresários entenderem que o investimento nesse tipo de tecnologia ela é um caminho sem volta e que a gente escalando isso, a gente oportuniza isso para todo mundo, Paulo. Muito obrigado, Tiago, obrigado pela sua apresentação. Eu queria agora as suas considerações finais. Bom, Paulo, eu queria realmente agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade que você me dá. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar ao seu lado. Você sabe da minha admiração por você e espero ter contribuído de alguma forma. Espero que as pessoas possam hoje terem enxergado um pouco mais sobre regularização ambiental, sobre benefícios, sobre a utilização da geotecnologia. E estou sempre à sua disposição e, quando for necessário, você sabe que pode contar comigo sempre. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço, Tiago. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que está corrido com o seu dia hoje, palestra de manhã, já tem que viajar. Você que viaja muito. Então, muito obrigado. E não vamos perder mais tempo, não, que o Rodrigo já está na linha. Nosso diretor Guilherme, roda a vinheta. Valeu, Paulo.